Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber, nesta manhã de quinta-feira, o prefeito de Westfália, Otávio Lantmaier. Bom dia, prefeito, um prazer recebê-lo. Bom dia, Fabiano, bom dia aos ouvintes do Primeiro Jornal. É uma satisfação estar aí e colocar algumas coisas do nosso trabalho lá no município de Westfália durante esse ano de 2018. Foi um ano de muitas obras, né, prefeito? Foi. Eu diria que foi o ano das obras com recursos próprios. Porque o que nós conseguimos fazer na Westfália foi com recursos próprios do município. Tivemos muita dificuldade de conseguir incrementar o nosso orçamento com recursos federais e estaduais. Em primeiro lugar, pelo Estado falimentar do Estado e a própria nação, né? A União também, muita dificuldade. E ainda era ano eleitoral, né? Então dificultava esse repasse de recursos. Então, o que nós conseguimos fazer praticamente foi com recursos próprios. E isso a gente tem salientado nas nossas reuniões com os secretários, com os vereadores e com a própria comunidade, a importância de nós cuidarmos para não engessar, né, os cofres públicos, para termos condições de trabalhar com recursos próprios, né? Isto facilita muito, né? Hoje eu tive olhando os últimos 12 meses, a gente acompanha isso mês a mês, a nossa folha de pagamento está em 37,5%, executivo e legislativo. Executivo em torno de 36% e legislativo 1,5%. Então isso é importante a gente controlar, além de outras despesas superficiais, que a gente tem que estar de olho e para que realmente sobre recursos para investir em obras e serviços para a população, né? Então, o que eu destacaria aqui de obras são 3 pavimentações asfálticas que nós conseguimos fazer e no interior, né? Visando esse aumento da produção e o próprio recebimento de insumos como ração, pintos, suínos, né? Então fizemos na Picada Horst um trecho de 765 metros de comprimento, né? E na linha Berlim, ali perto do campo do Juventude, mais um trecho de 666 metros de comprimento. E isto é importante, além do escoamento da produção, a gente viu que na final do campeonato regional foi importante esse asfaltamento perto ali do Juventude, uma vez que o Juventude já tem o maior espaço de estacionamento das entidades de Westfália, mas devido a essa final faltou espaço e o pessoal aproveitou aquela rua para estacionar. Então é importante também nesse sentido, né? E além disso, agora estamos concluindo mais um trecho de asfaltamento lá na linha Paissandu em direção à linha Carolina, né? Onde falta a sinalização, né, vertical e horizontal, mas o asfalto propriamente dito já está pronto, né? São 1,2 quilômetros, né, que fizemos, uma vez que por ali também temos muito transporte de insumos de produção e assim por diante. Além disso, nós conseguimos concluir a segunda etapa da mudança do leito e o aterramento ali da estrada, ali na linha Franca, perto ali do Arroio Boa Vista, mais conhecido como Travessão, né? Então, isso também a gente fez a segunda etapa, uma vez que a primeira etapa nós já havíamos feito no ano anterior, né? E hoje, então, possibilita aquelas famílias, e como tem muito transporte também, muito trânsito de veículos pesados e também carros, né? Isso facilitou lá. E agora estamos trabalhando, o pessoal deve ter acompanhado, a Câmara de Vereadores de Teutônia aprovou já na semana passada o convênio dos 2 municípios e hoje à noite será votado em Westfália. E a partir daí nós vamos trabalhar sim para construir a ponte, a necessidade da construção desta ponte. E que bom que esses 2 municípios se uniram para fazer esta obra, que na verdade já deveria estar pronta, já deveria ter feito, porque não se justifica mais hoje uma ponte no estado como ela está lá. Mas o importante é que a gente então está conseguindo aí o convênio dos 2 municípios e a partir daí trabalhar para que conseguimos fazer os trâmites burocráticos primeiro, né?
licença, levantamento geológico, essas coisas tudo, o próprio projeto, né, para sim, em 2020, eu gostaria de, em janeiro, fevereiro do ano que vem, estar começando a obra, uma vez que nós temos que também aproveitar a época onde o arroio não tem tanta água, e no verão, né, aí a vazão é menos, né? Então, este é um trabalho, já um desafio que a gente tem pela frente para o ano que vem. Para o próximo ano já, e uma obra conjunta Teutônia e Westfália, né? É verdade. União de esforços. Dizer ainda que nós também estamos trabalhando no nosso parque de eventos. Eu dizia na minha posse que a gente não ia dar uma prioridade ao parque de eventos, mas sim, estaria sim trabalhando aos poucos para que nós, daqui a uns anos, tenhamos o nosso parque de eventos estruturado. Então, o que nós estamos fazendo hoje lá é a construção da pista de rodeio, uma vez que a administração anterior do Marasca havia comprado o material, né? E nós, então, licitamos a parte de mão de obra, né? E isto está ocorrendo muito bem. Daqui a um mês deverá estar pronto a pista de rodeio, com a construção da pista propriamente dita, o cercado, a cabine de narração, e também os banheiros, né? Uma vez que em épocas de rodeio há assim bastante público, então a gente precisa sim de chuveiros e banheiros, né? Então isso também está junto no projeto. E nós temos que fazer sim agora em janeiro, fevereiro já o ensabramento, fazer um acesso para caminhões com gado e cavalos que vão ir ali, uma vez que o nosso CTG pretende fazer o primeiro CTG, o primeiro rodeio crioulo lá na Westfália, agora em março, em fins de março. Então a gente tem esse desafio, mas já ontem ainda estive falando com o secretário de obras, está tudo bem encaminhado já, para que no mês de janeiro possamos começar o ensabramento do acesso e também da área de acampamento, né? Então, e além disso, nós temos assim um desafio pela frente para o próximo ano também. A gente pretende cobrir aquela quadra poliesportiva ali, onde a primeira etapa ainda foi feita na administração anterior, e a gente vê a necessidade sim de cobrir essa quadra poliesportiva, que tem assim dimensões oficiais também, com arquibancada e tudo. Então a segunda etapa seria propriamente dita a cobertura, né? E como é uma área de construção muito grande, são 2.800 metros quadrados, 40 por 70, né? Então isso também são custos muito consideráveis para fazer esta cobertura, né? Além disso, nós fizemos, e como a tendência, a cooperativa Langru de ampliar o abate de aves lá na Westfália, nesses últimos meses houveram assim bastante serviço de máquinas para terraplanagem, aterro e assim por diante, para possibilitar a mudança da estação de efluentes, efluentes, no caso líquidos, que a Faros, no caso, absorve lá. Eles estão mudando esse local, e para então lá em cima, no frigorífico, possibilitar a ampliação dos túneis de congelamento e o abate propriamente dito. Então ali também o município prestou então esse serviço sempre necessário com máquinas, né? Então são obras que a gente no dia a dia, né, precisa fazer para que possamos também, a gente sempre pensa também num crescimento do ICMS no nosso município. Nosso ICMS é importante, né? É a principal receita do município, né? Que hoje corresponde em torno de 52%, 53% da receita do município é ICMS. Graças ao nosso povo trabalhador, à agricultura, o setor primário, que responde pela maior parte, mas também a indústria é importante, e o próprio comércio e serviços, que também estão se destacando nos últimos anos com um crescimento muito bom. Além disso, uma outra obra que eu gostaria de destacar é a terceira etapa
da execução da tubulação do Arroio do Flamengo, em parceria com os moradores. Os moradores, fizemos reuniões com os moradores, isso já começou na administração anterior, e nós então concluímos isto este ano, uma vez que então os moradores compravam a tubulação e o município se responsabilizar em colocar esses tubos naquele córrego que passa lá no centro da cidade. Assim também, eu falei antes da cooperativa Langiru, nós fizemos a limpeza da área para a construção do futuro mercado, né? Então, isto também a gente fez nesse último ano. E, além disso, um outro projeto muito importante que foi feito, inclusive foi uma reivindicação da Câmara de Vereadores já de vários anos, é a questão das placas de sinalização em todo o nosso município, indicativas de localidades, de limite de município e assim por diante. Então isso é importante para os visitantes que vêm de fora, para eles poderem se localizar. Então isso a gente também conseguiu fazer. Além disso, outras obras importantes, ampliando o estacionamento, por exemplo, a área de estacionamento na comunidade evangélica da linha Paissandu, ali perto da escola, nós conseguimos assim uma parceria com o vizinho lá, o primeiro morador, e ampliamos a área de estacionamento, que sempre, Fabiano, sabes que em todos os lugares isto hoje em dia é necessário, né? E sempre falta lugar para estacionamento. Além disso, eu quero destacar aqui uma obra importante na área da educação que foi feita. Essa, inclusive, foi a primeira obra do ano passado que nós começamos lá já no dia 2 de janeiro. Foi licitada em dezembro de 2017 e começamos já no dia 2 de janeiro, que foi a reforma do antigo prédio da MF Vila Schmidt, que nós usamos como turno inverso, né? E hoje a gente usa até como bloco B da MF Vila Schmidt, porque temos algumas salas de aula lá, isso possibilita aquele prédio. Então isso ficou muito bom, nós conseguimos reformar aquele prédio lá, falta ainda a construção dos novos banheiros. Inclusive ali nós temos um aporte de recursos federais e isso a gente tem intenção de fazer no próximo ano, né? Hoje ainda os banheiros estão ali no interior do prédio, mas nós queremos puxar eles para fora, né? Fazer um novo prédio para os banheiros, né? E para isso nós temos um aporte de recursos federais e a gente quer fazer isto sim agora no próximo ano, né? Além disso, foram comprados alguns veículos para a saúde e uma van, né, para 16 lugares, né? Sempre é necessário deslocamentos e tal, né? E foram comprados também 2 carros, um para a Secretaria da Saúde e um para a Secretaria de Educação, capacidade para 7 lugares. Além disso, nós também, no início do ano passado, adquirimos uma roçadeira nova, que também é muito justificável, porque a gente sempre tem que deixar as beiradas de estrada bem roçada, e quero aqui até cumprimentar a equipe da roçada ali, capitaneada pelo secretário de obras, que assim estão muito atentos quanto ao crescimento, né, dessa vegetação ao longo da estrada e estão dando conta do recado. Muito bem, bom, a gente percebe que são muitas obras, o governo trabalhando num ano bastante intenso, já projetando o próximo ano. Próximo ano nós teremos aí com certeza uma expectativa em relação a nível estadual e federal também. Temos a troca dos mandatários agora. A mais expressiva, diga-se de passagem, ao meu entender, a nível federal. Isso. A nível estadual, inclusive, o partido que estava no governo vai permanecer, né, que é o MDB, foi convidado pelo Eduardo Leite, acabou aceitando esse convite. E o projeto dos dois times, na verdade, são muito parecidos, né? Segue-se uma linha, inclusive a única que a gente entende hoje realmente ser necessária, mas a nível federal, o presidente eleito sempre dizendo muito menos Brasília e mais Brasil. Eu acredito que a gente aguarda por isso também, né, prefeito? Com certeza, Fabiano, essa é uma frase que ele próprio pronunciou logo depois de eleito. Me lembro muito bem, eu estava assistindo, né, e eu gostei muito disso, que ele falou isso. Menos Brasília, mais estados e mais municípios. E isto é uma necessidade hoje. Fabiano, a gente tem certas decepções às vezes, né? Principalmente na questão burocrática de conseguir esses recursos federais.
Isso é muito estressante, muito humilhante. A gente vai lá praticamente com o chapéu na mão. Passa o chapéu, né? Para conseguir alguma coisa. É. E se consegue, vou citar aqui 2 exemplos que deixam a gente muito frustrado. Nós tivemos 2 licitações em branco na Westfália. Não apareceu empresa nenhuma. E isso só dá custos para o município. Mais editais, mais publicações e assim por diante. Por que não apareceu? E gera em nada. Porque o orçamento das obras estava muito baixo. Só que o repasse é feito pela Caixa Gigov de Novo Hamburgo e a equipe técnica não aceitava preços de, por exemplo, de CBUQ, que é o produto que se usa para fazer asfalto. Tinha que ser um preço estabelecido. Só que as empresas não se interessam. Não, nós estamos perdendo dinheiro. Não vão trabalhar no prejuízo, não. né? E tivemos duas licitações em branco, onde não veio empresa nenhuma. Então, até que tu depois ajusta os preços, Caixa não aceita, e assim vai papel para lá, vai papel para lá, tu perde tempo, perde dinheiro, é muita burocracia. Então, nesse sentido, o presidente está muito certo. Se ele conseguir fazer isso, vai ser uma grande coisa, facilitar esse trâmite dos recursos direto para o município. E eu tenho outra reclamação, eu tenho aqui até as porcentagens que a Caixa cobra para transferir, simplesmente para repassar esses recursos. Lógico, tem a vistoria da obra e tudo, mas cá para nós, de uma compra de uma máquina ou equipamento, no caso se a ajuda for de 100 mil do governo federal, 11,94% fica com a Caixa. Nossa. A gente acha muito, às vezes, quando falamos 10% de caixinha, mas tá elevado. Fica com a Caixa. De obras, porque tem várias obras, vamos dizer, consegue ali uma emenda, um valor do Ministério de 250 mil para a obra, no caso para pavimentação, para asfáltica. A Caixa fica com 10,86%, para o município vem 222.800. O resto fica para a Caixa. A nível de trabalho que eles, digamos, realizam. Eles alegam vistoria, coisas burocráticas, mas vamos eliminar essas coisas burocráticas para facilitar para o município e não precisa essa intermediação. Então, é uma expectativa que a gente tem que o presidente Bolsonaro consiga facilitar esse trâmite de recursos da União para os municípios e para os estados também. Né? Acredito que sim, temos essa expectativa, né, prefeito, como munícipe, como cidadão e como o senhor como gestor, e vamos com certeza também, de certa forma, cobrar isso dele. Eu vejo ele como um presidente, assim, como via nos últimos dias, de chinelo de dedo, lá parado numa cerimônia. É raro a gente ver isso, e não mostra, na verdade, que ele está querendo passar uma imagem, mas é simplicidade também, que é o que nós precisamos hoje nos governantes, de se colocar no lugar dos gestores, né? De se colocar no lugar de qualquer um ali que está à frente de um município, de um estado, e então tomara, e nós vamos ficar nessa torcida de que o discurso dele passe para a prática também. Sim, é verdade, Fabiano, e eu tenho que falar aqui também do setor primário um pouco, né? Porque é o nosso caro chefe lá na Westfália, né? Que responde por 55% da nossa arrecadação, né? Onde nós tivemos então também, ontem eu mandei o nosso secretário da Agricultura fazer um levantamento, nós conseguimos fazer 28 terraplanagens nesse ano de 2018. São terraplanagens para aviário, para chiqueiro, para aves poideiras, para gado leiteiro, para estufas, das mais variadas, né? Então isso é bom, porque a gente também tem que pensar num crescimento, uma vez que nós temos muita dificuldade hoje, principalmente no setor leiteiro, né? Embora que tem produtor que está investindo, isso é bom também. O problema é a importação de leite, onde o governo federal prioriza produtos industrializados, principalmente do estado de São Paulo, para exportação e para equilibrar a balança comercial, compra produto primário, que é o leite do Uruguai, da Argentina e assim por diante. Isso tem nos prejudicado bastante, né? Mas a gente vê com bons olhos, então, esse incremento que nós vamos ter, e vamos ter sim para o ano que vem também já várias terraplanagens a serem feitas. Além disso, o que a gente vê com bons olhos, Fabiano,
é que nós fizemos 17 terraplanagens para casas no interior. São jovens que ficam no interior. Isto é interessante, né? Então esta é uma prova que nós temos sim sucessão rural nas nossas propriedades. Embora todas as dificuldades que estão surgindo na área ambiental, na área de preços e assim por diante. Mas a gente tem sido parceiro juntamente com as demais entidades, né? Cooperativas, sindicato, Câmara de Vereadores, Conselho Municipal da Agricultura, Colégio Teutônia, onde nós temos muitos técnicos agrícolas no interior. Então isso é importante. Fizemos também em 85 propriedades limpeza de lavoura. O que é essa limpeza de lavoura? É tirar pedras, e muitas vezes o produtor tem uma área de eucalipto, a cássia hoje não é mais tanto, mas eucalipto, e quer plantar aquela área. Então a gente ajuda com máquinas, né? O pessoal se inscreve e ajuda aumentando assim a área onde ele possa produzir milho para silagem ou pastagem, enfim, né? Isso é importante. Então, em 85 propriedades, nós fizemos essa limpeza de lavoura. Isso a gente tem estabelecido assim, sabe, tudo tem que ter os seus limites, né? Nós fizemos em torno de 80 a 90 limpezas de lavoura por ano, né? 40 na época depois da silagem, antes da implantação da pastagem de inverno, e mais 40 depois da pastagem de inverno e antes da implantação da lavoura de verão. Então essas duas épocas a gente aproveita e faz essas limpezas de lavouras em parceria com os produtores. Os produtores ajudam com 50%, o subsídio do município é 50%, então isso é importante, né? E além disso, a gente então conseguiu sim fazer 2 licitações nos últimos dias, também principalmente para a área agrícola, que é a licitação de um trator novo para a nossa associação, né? E a licitação de uma eletroescavadeira nova também, que é muito usada para esses serviços nas propriedades. Então, a agricultura merece sempre para nós um destaque especial. Nós, inclusive, no orçamento para o ano que vem, nós temos 14,28% previsto para a agricultura. Porque a gente entende que o setor primário é o setor que melhor responde para a receita do município e da nação também, e mais ligeiro responde, né? Então, por isso a gente dá aquela força também para esse setor. Dizer também que foi o primeiro ano, 2018, do nosso novo plano diretor. E isto, sabe, implantar um plano diretor numa cidade não é um trabalho muito simpático. Mexe com interesses e assim por diante. E, lógico, a gente teve algumas divergências ali, mas isso faz parte, né? Faz parte. O que a gente quer com esse plano diretor é que conseguimos crescer ordenadamente para nós termos uma cidade boa de morar e viver daqui a 20, 30, 40, 100 anos. É necessário. Este é o problema. Então, onde nós tivemos dificuldade, estamos tendo um pouco, mas o pessoal tem que entender isto hoje. Do jeito que está a nossa rua, Avenida Henrique Ibel hoje, temos condições de plantar árvores? Calçada estreita? Não tem. O que nós queremos? Queremos uma cidade com sombra ou sem sombra? Então, por isso, no plano diretor, a gente trabalha alargamento de calçada para poder arborizar a nossa cidade. É uma necessidade, né? Eu sei que isto vai atingir um pouco a área do terreno, mas se nós olharmos uma cidade arborizada e uma não arborizada, principalmente nesses dias de verão, né, nós vamos ver que o próprio morador, mesmo que perca um pouco da área, vai ser muito bom para ele também, né? Então e outra coisa, nós limitamos a questão dos loteamentos. O que nós estávamos percebendo ainda na administração anterior, a disseminação de loteamentos em áreas agrícolas. E hoje nós temos muitos terrenos sem construção na área urbana ali. Então vamos primeiro ocupar eles,
para depois avançar. A cidade tem que crescer, ótimo, beleza? Só que a gente tem que crescer ordenadamente de dentro para fora a cidade. Então são questões que no dia a dia nos afligem lá, mas a gente tem que ter a capacidade de discernimento e explicar para o pessoal que realmente é uma preocupação que a gente tem para o futuro. Eu só citei 2. Tem muito mais, né? Então é complicado, né? Mas a gente vai trabalhando isto também. E nesse sentido, a Secretaria da Administração, então, também teve o seu papel fundamental em conjunto com a equipe da engenharia. Mas, prefeito, com certeza, ouvindo os relatos, a gente sabe que é muito trabalho que vem sendo feito, e o que eu posso dizer, que com certeza a gente deseja, que Westfália continue principalmente unida, né? Continue unida em torno do seu município, que todos continuem trabalhando juntos. Opiniões contrárias sempre vão existir e é importante, né, a gente também levar em consideração, mas que o trabalho continue sendo feito da maneira como vem. Westfália vem crescendo, uma cidade bonita, uma cidade ordeira, de um povo muito trabalhador, né, de um povo muito querido também e sempre recebendo muito bem a quem os visita, e que isso em 2019 continue. Então, em nome aqui da Rádio Tirol FM, eu quero desejar ao senhor, à sua família e a toda a família de Westfália, né, a todos os munícipes, um próspero e feliz 2019 e que continuemos aí sendo exemplo para muitos outros municípios nesse país afora. Muito obrigado, Fabiano, e da mesma forma a gente retribui essas mensagens de um ano novo cheio de realizações, e para as famílias de vocês também, e para os munícipes de Westfália também, agradecer pela parceria que a gente teve nesse 2018, também enaltecer aqui a dedicação e empenho dos nossos servidores municipais, o trabalho dos nossos secretários municipais, a relação harmoniosa, porém autônoma com a Câmara de Vereadores, né? Sempre é importante, né, essa relação, mas são 2 poderes autônomos, né? Mas desde que Westfália se emancipou, a gente acompanhou isso primeiro como vereador, depois vice-prefeito e agora como prefeito. Sempre houve essa boa relação do executivo com o legislativo. E da mesma forma, desejar aos nossos munícipes um 2019 com muita paz, harmonia, saúde e cheio de realizações. Desafios temos pela frente, mas temos que ser otimistas para enfrentar esses desafios. Sem dúvida. Obrigado pela participação, um bom 2019 e sinta-se sempre convidado em usar o espaço aqui da Tirol. Muito obrigado. Obrigado, bom dia.